Seja bem-vindo ao canal Descomplicando as Escrituras, tudo bem? Vamos então dar continuidade à nossa jornada em Apocalipse. E hoje nós vamos tratar, ainda no capítulo 1, os versículos 14, 15 e 16. Vamos nessa? Deixa eu compartilhar aqui o Logos, que é onde a gente está fazendo a leitura dos nossos textos, tá? Para que a gente possa então aí dar continuidade a essa explicação, ou melhor, a nossa jornada em Apocalipse, tá? Então a gente vai dar continuidade aqui nessa jornada, a gente está no capítulo 1 ainda não concluímos. Se você deseja saber a explicação dos versículos anteriores, os vídeos estão aqui disponíveis no canal, tá? Então já temos aí a exposição dos versículos 1 até o versículo 12, e a gente vai dar continuidade agora falando do versículo 14, 15 e 16, tá? Veja o que diz o versículo 14 do capítulo 1 de Apocalipse. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Então veja, perceba que João ele está dando continuidade aqui à descrição de Jesus, e ele continua com essa ideia dos comparativos, ele está fazendo comparações, e obviamente que ele está fazendo essas comparações tendo em mente, a gente vai perceber isso, alguns textos do Antigo Testamento que traz essa mesma descrição, né? E como eu disse lá no início, ainda no vídeo introdutório, que a gente não deve interpretar Apocalipse ipsis no que está sendo dito aqui, como por exemplo, tinha na mão direita 7 estrelas. Será que Jesus estava com 7 estrelas na sua mão? E da boca de fato saía uma espada afiada de 2 gumes, né? Literalmente uma espada? Não, a gente deve fazer a leitura à luz do gênero literário. Isso é fazer uma leitura literalmente, né? Então, quando a gente fala de uma leitura literária, a gente faz essa leitura à luz do gênero literário. Veja, você quando for ler qualquer texto, absolutamente qualquer texto, inclusive das Escrituras, você precisa ter em mente duas coisas. Uma coisa é você interpretar o texto, e outra coisa é você compreender o texto. Claro que essas coisas elas vão convergir o tempo todo. Você nunca pode fazer uma interpretação do texto antes de compreender o texto, porque se você não compreender o texto, não tem como você fazer uma interpretação precisa à luz do sentido que o autor deu ao texto. Então, há necessidade de que você antes compreenda o texto e depois faça a interpretação dele, que é extrair do texto o sentido que o autor deu a ele. Um exemplo, veja, o que é compreender o texto? Melhor dizendo, o que é compreender o texto? Quando se fala em compreensão textual, a gente precisa fazer uso das regras gramaticais às quais pertencem aquele texto. Então, aquele texto pertence a determinada regra gramatical. Neste caso, a regra do grego, que foi escrito o livro de Apocalipse, né? O grego koiné. Então, a gente precisa entender as regras gramaticais, entender quem é sujeito, quem é predicado, entender as qualidades que os verbos exercem dentro da narrativa, dentro da história contada em grego, né? A qualidade que esse verbo tem, né? A que tempo, espaço esses verbos se referem. Então perceba que a gente precisa entender esses elementos que compõem a oração. Isso vai fazer com que nós compreendamos o texto. E somente depois dessa compreensão é que a gente vai para a interpretação. E aí a interpretação é extrair do texto exatamente o sentido que o autor deu a ele. E isso só é possível depois de uma correta interpretação do texto, tudo bem? Então a gente percebe aqui, feito esse esclarecimento, a gente percebe aqui que João continua nessa descrição de Jesus Cristo. Então ele olha para trás, ouve uma voz e ele começa a fazer essa descrição, né? Então ele começa dizendo, olha, sua cabeça e seus cabelos eram brancos como lã branca, né? Como a neve. Então, novamente, João ele começa a descrever aqui a aparência de Jesus, trazendo a ideia de termos comparativos, né? Então, ele sempre faz essa relação, né? E essa terminologia lembra muito o texto que Daniel descreve, né? O profeta chama de o ancião de dias, que vai estar lá em Daniel 9. Vamos fazer essa leitura lá de Daniel 9 para a gente poder entender.
Veja o que vai dizer Daniel 9. Eu acho que Daniel 9 está aberto aqui, deixa eu só ver, localizar. Deixa eu trazer esse aqui para cá. Daniel, aqui, Daniel 9. Ó. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias, né? O ancião de dias se assentou, sua veste branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. E o seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente, né? Então, está trazendo aqui, João, a mesma ideia que Daniel trouxe ali, no seu livro, né? Então, nessa passagem, Daniel atribui a Deus, né? E João, fazendo ali algumas poucas variações, atribui a Cristo a mesma descrição. Porque Cristo, Jesus Cristo, ele também é o quê? Deus, ele é Deus e homem, né? E aí vai dizer, ó, a ideia aqui desse versículo é que ele é um com o Pai, ele é o mesmo com o Pai. Não é isso que João começa falando lá no seu evangelho? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e por meio dele tudo se fez. Então o que João está fazendo é essa descrição, a mesma descrição que Daniel trouxe lá, atrelando aquela descrição a Deus, e João fazendo agora isso, atrelando a quem? A Jesus, né? Então a gente percebe aí que esse ancião de dias, Daniel atribuindo a Deus, e João aqui atribuindo essa ideia dos cabelos brancos ali, né? Atribuindo a Jesus Cristo, tudo bem? Vamos adiante aqui, beleza? Então ele segue dizendo, ó, e os seus olhos eram como uma chama de fogo. Então, essa ideia dessa frase, ela vai repetir novamente uma citação lá em Daniel, né? Lá em Daniel 7:9, a gente vai perceber isso, né? A gente percebeu isso no texto que foi lido, né? Então, nessa passagem, o trono de Deus eram chamas de fogo, mas aqui João atribui as chamas aos olhos de Jesus Cristo. Então, ele parece ter pensado nas palavras de uma visão semelhante que diz: seus olhos como tochas de fogo, lá em Daniel 10:6. Tá? Então a intenção de João é expressar que nada escapa aos olhos de Deus, né? Aos olhos penetrantes de Jesus Cristo. Então ele confirma isso na carta à igreja de Tiatira, lá em Apocalipse 2:18. A gente vai chegar lá, onde Jesus diz que ele é aquele que sonda mentes e corações. Então essa ideia dos olhos como uma chama de fogo, é que nada está escondido de Deus. Perceba que isso aqui é um simbolismo, não tem como nós interpretarmos isso literalmente, até porque o próprio João faz uso do termo comparativo aqui, ó, como uma chama de fogo. Não é, o olho é uma chama de fogo, né? Mas como uma chama de fogo. A ideia de que está tudo às claras diante de Deus e nada está oculto diante de Deus. Bem? E aí ele segue dizendo, ó, e os seus pés eram semelhantes a bronze reluzente, como se refinado numa fornalha, né? Aqui a gente precisa olhar lá para Daniel de novo, né? Daniel vai fazer uma descrição, né? Então o metal parece ter sido semelhante de cobre polido, ao qual outro metal acrescentou o brilho, né? Então é só você olhar lá para Ezequiel 1:17 e Daniel 10:6. Então não se sabe se João queria de fato transmitir a impressão de um metal que ainda se encontrava na fornalha ou se já havia passado por ela, né? Também não vamos conseguir entender aqui com clareza se o bronze deve representar deve ser representado, né? Então, exceto que ele se reflete a glória divina. Então, a gente olhando lá para o Salmo de número 110:1, a gente vai tentar entender com maior clareza o que Daniel quer dizer com isso, o que João, melhor dizendo, quer dizer com isso. Vamos lá olhar o texto de Daniel, Salmos, perdão, 110:1. Veja o que diz. Salmo 110, deixa eu ver se eu acho que 110:1, ó. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Ou seja, o que João está dizendo aqui? Né, que todos os inimigos estão debaixo dos pés de Jesus Cristo. Né? Então, com a vitória de Jesus Cristo, todos os inimigos estão postos aos pés, debaixo dos pés dele. Então, essa é a ideia que nós temos aqui, né? E os seus pés eram semelhantes a bronze reluzente, como se refinado numa fornalha, falando do controle de Jesus Cristo, né? O soberano, aquele que controla todas as nações e que os inimigos não escapam a ele, nem o deles, né? E ele vai seguir dizendo ainda, né, que a sua voz era como o som de muitas águas. Mais uma vez aqui, ó, como o som de muitas águas. Né? Então, essa ideia de comparativa. Então, a gente sabe onde João está, onde é que ele está? Numa ilha, né? Numa ilha percebe-se a onda batendo nas rochas, a onda chegando ali
na praia. Então ele está na ilha de Patmos. Então ele tem essa noção do que ele está falando. Então, ouvindo essa onda, né, contra as rochas, ele usa essa expressão semelhante em outros lugares também, tá? Que a gente vai ver lá em Apocalipse 14, 2, 19, 6, para transmitir a imagem de ondulação do mar, que é poderosamente persistente e incansável, não para, né? Aquela onda batendo na rocha o tempo todo, né? Essa voz como de muitas águas. Essa é a ideia, né? Então a passagem do Antigo Testamento citada aqui é de Ezequiel 43, 2, onde o profeta descreve a glória de Deus e diz, ó, a sua voz era como o ruído de muitas águas. Não, essa passagem agora é aplicada a Jesus. Então, a gente percebe o profeta falando acerca de Deus, acerca da glória de Deus. Mas peraí, quem é a glória de Deus? Né? Paulo vai dizer assim, olha, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E quem é a glória de Deus que nós carecemos? Jesus Cristo. Então, João está fazendo agora a aplicação lá de Ezequiel, né? Dizendo que essa voz de muitas águas é quem? A voz de Cristo. Então, perceba que João, de Daniel não, perdão, lá de Ezequiel. Então, perceba que João, ele está indo buscar todos os seus, a sua descrição no Antigo Testamento. Então, fazendo esse paralelismo, a gente vai conseguir entender essa descrição de João, para poder a gente entender o significado de cada frase dessa, de cada descrição dessa que o João faz. Por isso que não tem como nós interpretarmos de forma literal, ipsis literis, né? É realmente uma espada que está saindo, o olho é uma tocha de fogo? Não. Tudo é no sentido comparativo, nessa conjunção comparativa. Então, tudo é como isso, é como aquilo. Então, João está olhando para o Antigo Testamento, percebendo aquela descrição que os profetas faziam de Deus e agora fazendo essa aplicação a Jesus Cristo. Né? Fazendo essa aplicação a Jesus Cristo e dando um sentido, né, a cada descrição dessa que ele faz. Né? E agora, partindo para o versículo 16, ele vai dizer assim no versículo 16, ó, veja o que ele diz no versículo 16. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Né? O que que isso quer dizer? Né? O que que significa? Então, esse último versículo aqui sobre a aparição de Jesus, porque depois ele vai acabar, 17 já não é mais a descrição de Jesus, né? Ele já vai começar o 17, ó. Quando o vi cair a seus pés como morto. Então, aqui no 16, ele vai terminar a descrição de Jesus Cristo. Então, ele enumera 3 aspectos físicos: na sua mão direita, a sua boca e o seu rosto. Então, esses aspectos não devem ser entendidos literalmente, mas simbolicamente. Devemos também rejeitar uma interpretação astrológica das 7 estrelas, porque o próprio Jesus Cristo vai dizer o que são as sete estrelas. Veja, ó, e na sua mão direita ele segurava as 7 estrelas. João não dependeu da fraseologia do Antigo Testamento ou de textos no Antigo Testamento para entender o que eram essas 7 estrelas, porque o próprio Jesus vai dar a ele a explicação do que são essas sete estrelas. Então ele vai dizer que as 7 estrelas são os anjos da igreja, lá no versículo 20, né? Mais adiante, que a gente vai tratar no próximo vídeo. Então, os anjos são os mensageiros de Deus, designados para servir a ele nas 7 igrejas, para quem João destina a carta. Então, a mão direita pode ser interpretada como a fonte de poder e proteção. Por exemplo, tanto no Antigo Testamento e no Novo Testamento, falam de estar sentado à direita de Deus, como indicando a posse de autoridade. Né? Por exemplo, a gente vai ver isso em Salmos 110:1, em Hebreus 1:3. O salmista vai mencionar a segurança assegurada pela sua mão direita, lá no Salmo 43, 3, e lá no Salmo 65 também. Então a expressão, então, simboliza abrigo e segurança por meio do poder divino que Jesus Cristo dá ao seu povo, que lhe serve como seu mensageiro. Então, dele, o povo recebe a autoridade delegada e sua presença sempre próxima. Jesus Cristo nunca abandona os seus, mesmo quando estes atravessam o vale da morte em tempos de rigorosa perseguição. E aí já vê essa perseguição lá no início da igreja, né? Você pode fazer essa comparação e dar uma olhada lá em Atos 7:55. Né? E aí ele vai seguir dizendo, ó, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 fios. Então a imagem dessa espada, ela vai representar simbolicamente a palavra falada por Cristo. Né? Essa palavra é mais afiada do que uma espada de 2 fios. Né? Então é isso que está aqui expressado nesse simbolismo da espada saindo de sua boca. Né? Então é essa ideia que nós devemos aqui ter, que vai penetrar no mais profundo do coração. Aí você pode checar lá em Hebreus 4:12 e também lá em Efésios 16:7, falando
da palavra de Deus, a palavra proferida por Cristo, né? Então, no seu retorno, Jesus vai derrubar também, olha só qual é a ideia, espada afiada, né? A espada simboliza também o quê? Guerra, combate, né? E o que vai dizer o texto lá de Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2:8, né? Então, que Cristo no seu retorno, ele vai derrubar os iníquos com o sopro de sua boca. Então, essa ideia da espada afiada, de combate, né? E Cristo vai vencer. Então, Jesus luta contra seus inimigos, não com armas materiais, mas com a sua palavra. Tá? A batalha não é contra a carne ou osso, mas contra as forças espirituais das trevas, lá em Efésios 6:12. Então, na guerra, essa palavra julga e destrói as obras do mal. Veja também, depois lá em Isaías 11:4, 49:2, né? Então, por fim, ó, o verbo, né, a ideia do grego aqui, do verbo sair, né, o saiu, né, que é um particípio do presente, para indicar que a palavra divina sai continuamente da boca de Jesus Cristo. É uma ação que começa e tem continuidade. Ela está sempre ativa, protegendo os seus e demonstrando o seu poder destrutivo aos seus oponentes. Então, percebe que não tem como nós interpretarmos de forma literal essas descrições que João está trazendo acerca de Jesus Cristo, né? Então ele vai seguir dizendo no 16: e o seu rosto era como o sol brilhando com toda a força. Então, essa ideia do sol brilhando com toda a força vai estar lá em Juízes 5:31, né? Onde Débora e Baraque encerram seu cântico dizendo: assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém, os que te amam brilham como o sol quando se levanta no seu esplendor. Então, quando Mateus relata também a transfiguração, ele diz que o rosto de Jesus brilhava como o sol, lá em Mateus 17:2. Então, perceba que não essas descrições que João faz, aquelas que não são explicadas por Jesus, no caso ali das 7 estrelas, Jesus responde o que aquilo significa, João está indo buscar lá no Antigo Testamento. Então, João utiliza o termo grego para regular, né, a ideia para o rosto, né, para o rosto como prosopon, né, mas a expressão ópsis, que no grego clássico significa aparência ou face. Será que João, depois de ter descrito os cabelos e a cabeça e os olhos de Jesus, ainda tinha em mente o rosto de Jesus? Né? Ou estaria ele se referindo à aparência de Jesus como um todo? Né? Isso não temos como determinar o significado exato desse termo. Né? O que podemos dizer é que o que de Jesus parte uma luz tão forte como a luz do sol em toda a sua força. Em outras palavras, era humanamente impossível olhar diretamente para o rosto de Jesus. Né? E aqui, um dos livros que a gente está usando, né, o William Hendrickson, ele vai dizer o seguinte, ó, ele vai trazer, escreve, né, que essa descrição de Jesus deve ser interpretada como um todo. Né? Então, eu apresentei aqui, vamos entender aqui essa interpretação, versículo por versículo. Veja o que diz o Hendrickson, né? Observe que aqui o Filho do Homem é retratado como vestido de poder e majestade, bem como com reverência e terror. A comprida roupa real, o cinto de couro em torno do peito, os cabelos tão alvos que, como a neve iluminada pelo sol, fere o olho àqueles que olham flagelantes, olhos que sondam todos os corações e penetram até os cantos mais escondidos, aqueles pés reluzentes, prontos para pisotear os ímpios, aquela voz alta e retumbante como os poderosas ondas que se quebram na praia rochosa de Patmos, aquela espada longa e afiada de 2 fios, cortantes, toda essa aparência como o sol brilha em seu poder, forte demais para que o olho humano pudesse olhar para ela. Essa imagem, como um todo, é símbolo de Cristo, o Santo, que vem para purificar as suas igrejas e punir aqueles que perseguem os seus eleitos. Então perceba que o que João está fazendo é a descrição de um rei vindo em poder e glória, né? A majestade suprema, o poder supremo, né? Todo o poder foi dado a ele, no poder no céu, autoridade no céu, autoridade na terra. Então, o que João descreve é exatamente esse homem em glória, né? Esse homem poderoso, com toda a vestimenta real, com toda a sua glória, com todo o seu esplendor. Então, é isso que João está descrevendo. É assim que Jesus se apresenta para João, e João vai pegar no Antigo Testamento essa descrição de Jesus, fazendo as comparações para que a gente possa, então, entender. Lembrando que Apocalipse não é um livro difícil, até porque Apocalipse significa tirar o véu, desvendar aquilo que está obscuro. Então, certeza que os primeiros destinatários, que eram as 7 igrejas da Ásia, estavam entendendo muito bem o que João queria dizer. Olha, suportem,
Porque o evangelho vai vencer, porque aquele rei que vem em majestade, que vem em glória, que vem em poder, ele vai vencer com o sopro de sua boca. Então é isso que João está trabalhando aqui, está, ou melhor, é essa a descrição que João faz de Jesus Cristo ao vê-lo e ao ouvir a sua voz. Tudo bem? Então a gente vai para o nosso próximo vídeo na semana que vem, quando vamos falar a reação de João ao ver todo esse esplendor, ao descrever todo esse esplendor de Cristo, qual é a reação que ele tem, tá? Então a gente vai ver isso no nosso próximo vídeo. Então, se você gostou aí, curta, comenta, compartilhe. Se você também discordou de alguma coisa, deixa aí nos comentários, escreve alguma coisa para que a gente possa aí, então, estar respondendo a vocês, tá bom? Então, se você deseja colaborar com o crescimento desse canal, você pode se inscrever no canal, você pode se tornar membro desse canal por apenas R$ 4,99 por mês. Você vai ajudar no crescimento desse canal e terá acesso a conteúdos exclusivos para membros aqui deste canal. Tudo bem? Então, fique com Deus, curte, comenta, compartilhe e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim quiser, porque se Ele não quiser, certamente não irá acontecer.